para a 7. Todos acharam o Salmo de número 22? Como eu falei, nós vamos fazer a leitura inteira do Salmo hoje, mas ele será exposto em 3 partes. Vamos ler o Salmo de número 22. Eu convido você a ficar em pé para lermos a palavra de Deus em reverência. Se você puder ficar em pé. Diz assim a palavra do nosso Deus: sofrimento e triunfo do rei David, ao regente do coro, conforme a corça matutina. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele o quer bem. Mas foste tu que me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancie de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pois os cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar, repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em me socorrer. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, descendentes de Israel. Porque não desprezou e nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu seu rosto, pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e fartarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração vive eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é ele que governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e os que não podem preservar a vida. A posteridade o seguirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Palavra do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos orar.
Deus Santo, Deus querido, Rei da glória, Deus forte, Príncipe da paz, nosso eterno conselheiro, Senhor Jesus. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Rei, o reino pertence a Ti e não a outro. Tu habitas acima de todo principado, de toda potestade, de todo espírito do ar. Tu tens toda a autoridade sobre a terra e sobre os céus. Tu tens posto todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tu és aquele que habitas nas regiões celestiais, mas também aquele Deus tão presente no nosso meio, que disse que está conosco até a consumação dos séculos. Tu és o Rei que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está nos céus, à destra do Pai, e um dia há de julgar os vivos e os mortos. Estamos diante de Ti, ó Rei, para ler a Tua palavra, para expor a Tua palavra, para adorar-Te por meio da Tua palavra. Por isso nos abençoa, nos inclina a Te adorar através da Tua palavra. Que saiamos daqui hoje renovados pela alegria da Tua salvação, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como diz o hino, nós podemos contar as bênçãos, contar quantas são advindas da Tua bendita, da Tua santa mão, e estarmos alegres, porque o Senhor quem tem feito e realizado tanto o querer quanto o efetuar nas nossas vidas. Nós louvamos em nome de Jesus, nosso Rei. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, como eu falei no princípio, hoje nós vamos expor apenas o começo desse salmo, precisamente os versos de 1 ao versículo 8. O título da nossa mensagem hoje é um título bastante interessante. E eu queria que você prestasse atenção logo no título. O título dessa mensagem é O Amparo do Fiel. Presta atenção nisso. O amparo do fiel. E que o amparo do fiel está no desamparo do rei. Presta atenção nisso. O amparo do fiel no desamparo do rei. Nós vemos aqui que calmo, sereno e tranquilo tem o descanso desse viver só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, morreu na cruz sem pecado algum. E por isso nós podemos andar calmo, sereno e tranquilo. Meus irmãos, esse texto fala exatamente disso. De que o teu amparo, a vida calma, serena e tranquila por causa de Jesus só existe pelo fato de Ele ter gritado na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? O meu amparo só existe porque o fiel, o Rei bendito, o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, foi desamparado. Esse salmo começa aqui, no meu título, Almeida, século XXI, dizendo que fala sobre o sofrimento e o triunfo do rei Davi. No seu subtítulo, diz assim: ao regente de coro. Então há um cântico, e esse cântico deve ser executado pelo o mestre do coral, sabe? Então é um cântico de coral. O tipo de melodia nós não sabemos como executar. Tem algumas que nós sabemos, já falei para vocês, né? Algumas que são tocadas em tons menores para exaltar o clima de contrição, de reflexão. Mas esse nós não sabemos se ele era cantado de forma alegre, de forma triste. O que dá a indicar aqui é que existia uma melodia na época chamada corça matutina. E o regente de coro deveria pegar, então, muito provavelmente, a estrutura dessa melodia
acordar, e o povo cantava o Salmo 22 conforme a melodia da costa matutina. Deu para entender porque tem costa da manhã? Era provavelmente uma canção da época, então deveria ser cantado sobre a melodia da costa matutina. Esse salmo, você já deve ter prestado atenção que ele é um salmo de lamento. Veja que Davi ele está constantemente se lamentando, e é um salmo da sua autoria. Nós não sabemos em que época da sua vida Davi escreveu esse salmo. Ele é difícil de ser pesquisado nesse momento, porque quando nós lemos a biografia de Davi, nós não encontramos nenhum momento que ele esteja sendo sacrificado, que ele esteja passando por um sofrimento semelhante para descrever-se como alguém que está sendo assassinado. Não é esse o clima da história? Não é esse o clima do salmo? Alguém que está sendo morto. Então, quando a gente lê ali a história de Davi, a gente vê que Davi passou por muitos sofrimentos, especialmente as décadas que ele foi perseguido por Saul. Os sofrimentos que ele teve com a perseguição dos povos circunvizinhos ali ao seu povo. Os sofrimentos dentro da sua casa, sejam aqueles que ele mesmo fez contra si, ou aqueles que os seus filhos fizeram contra ele, e os seus próximos. Mas nenhuma situação tão específica que a gente diga assim, olha, esse salmo Davi escreveu por causa disso. João Calvino ele tem uma série de comentários em salmos, excelentes, diga-se de passagem. E ele fala que provavelmente Davi escreveu esse salmo colocando uma espécie de sumário de todos os sofrimentos que ele passou na vida. Então ele está se recordando de todos os sofrimentos que ele teve e qual o sentimento que ele teve durante esses sofrimentos. Por causa dessa dificuldade de encontrar qual foi a situação que Davi passava para escrever esse salmo, por outro lado, é possível que Davi tenha escrito para, inicialmente, nos dar uma ideia de seu possível assassinato. Como se Davi estivesse numa situação tão difícil que ele está se enxergando como alguém que vai ser entregue ao martírio, à morte. E a morte dele não vai ser uma morte qualquer, vai ser uma morte de extrema humilhação. Não vai ser simplesmente alguém que vai ser flechado, que vai levar um golpe de espada, um golpe de lança. Mas a descrição que ele dá é de alguém que vai ser assassinado de uma forma verdadeiramente humilhante. Ele vai ser um escárnio, ele vai ser humilhado diante dos outros, as pessoas vão olhar para ele e descartá-lo, e desprezá-lo, vão humilhá-lo de toda forma que for possível. Então, Davi, se não está fazendo um sumário da sua vida e dos seus sofrimentos, ele está numa situação de sofrimento tão grande que ele já está imaginando a morte dele. Você já passou por isso? De imaginar sua própria morte? Eu já passei. Uma vez eu tive tempo, tive 2. Terrível, eu fiquei de cama. Os irmãos da igreja foram me visitar. Quando o pastor chegou, sabia que ele estava trazendo a extremação. Pronto, é agora. Até o pastor veio na minha casa orar. Doía tanto que eu não conseguia ficar em pé, porque os ossos dos pés doíam. Aí eu comecei a imaginar. No hospital, debilitado, com a Bíblia no peito, só esperando a primeira. Você não imagina, geralmente, né, como vai ser a morte? Tem gente que imagina, é normal. Agora, meu Deus, se eu tiver Covid, será que eu vou ter problema respiratório? É muito normal que pessoas imaginem suas próprias mortes. Porque a gente... Será que eu vou ser abandonado? Vou estar sozinho? Será que vai ter alguém do meu lado? Será que minha igreja vai estar lá? Os amigos estarão lá? Se Davi está se imaginando, ele está se imaginando num cenário. Eu vou estar completamente abandonado. É por isso que esse salmo, a primeira parte dele vai falar sobre o assassinato do rei. É por isso que esse salmo ele tem um clima tão pesado, meus irmãos, porque no começo, né, principalmente ali, até o versículo 21,
Davi está falando de uma situação tão difícil que o rei está sendo assassinado. O rei está sendo morto. Esse salmo ali tem muita semelhança com alguns textos que vão se desenrolando ao longo da Escritura. No Antigo Testamento, se você ler Jeremias e Lamentações, você vai perceber o uso de partes desse salmo, evocando a tragédia que seria e que foi o anúncio não ouvido de Jeremias, porque lembra que Jeremias falava e as pessoas não davam a mínima, Isaías também. E ele se via como alguém que estava sendo rejeitado, como alguém que estava sendo não ouvido, como alguém que estava sendo desprezado. O texto também vai ser utilizado por Jeremias e por Lamentações para falar da tragédia de Jerusalém quando ela foi desolada pela Babilônia. As pessoas olhariam para a cidade santa e balançariam a cabeça e desprezariam. Mas esse salmo, meus irmãos, ele é tão familiar para a gente por causa do primeiro versículo, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo ele é bastante familiar a nós, porque essas palavras, da mesma forma que estão aqui, elas se encontraram na boca do nosso Salvador quando ele estava sendo crucificado. É por isso que para nós é impossível ler esse salmo e não nos lembrarmos do sofrimento e da crucificação e da morte de Jesus Cristo. Para você ter ideia, esse salmo ele é citado 9 vezes somente durante a crucificação, do sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esse salmo, a melhor forma de explicá-lo é através de uma dupla aplicação. Ou seja, Davi, que é o autor do salmo, em primeiro lugar, ele está aplicando a uma possível morte, a um possível assassinato que ele sofreria, seja no passado, recapitulando, ou seja no futuro, imaginando a sua própria morte. Então, esse é o primeiro cenário que nós encaramos para esse salmo. A segunda possibilidade de aplicação desse salmo é justamente um vislumbre profético, onde Davi ele está enxergando, está visualizando, através de um anúncio profético, a agonia do rei messiânico. Lembra que havia para Davi uma promessa de que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono e o seu reino jamais teria fim. E provavelmente Davi estava tendo aqui uma visão profética de que esse mesmo rei Davi, o ungido, que no hebraico é da onde vem a nossa palavra Messias, e no grego vem a nossa palavra Cristo. Então ele está vendo o rei messiânico, o rei ungido, o rei Cristo, sendo assassinado. E o mais interessante, meus irmãos, é que se você colocar numa ordem cronológica, Davi está pelo menos 1000 anos antes de Jesus Cristo. E 1000 anos antes, ele já está visualizando a morte do rei de Israel e profetizando assim também. É por isso que essa segunda aplicação do Salmo casa muito bem com aquilo que aconteceu no Salmo 16. Se lembra que em Atos capítulo 2, versículos 30 e 31, o apóstolo Pedro ele vai dizer que aquilo que aconteceu com Cristo foi profetizado através do seu servo Davi, que não foi somente rei, mas também foi usado como profeta, para dizer que Cristo morreria, e ele morreria crucificado de tal forma que nenhum dos seus ossos havia sido quebrado, e que o seu santo não veria a corrupção, porque ele não foi deixado na cova, mas ressuscitou. Esse mesmo Davi que fala isso no Salmo 16, no Salmo 22, está dizendo, olha, mas esse rei que vai triunfar, antes do seu triunfo, ou melhor dizendo, o seu triunfo se dará através da sua morte. E a sua morte não será uma morte simples, será uma morte extremamente dramática
e humilhante. Lembra que isso não é incomum. No Salmo 2, Davi fala palavras que remetem ao Messias. No Salmo 15, o Salmo 16, o Salmo 18, o Salmo 20, só para citar os salmos que nós falamos até agora, que tem alguma aplicação profética, alguma aplicação messiânica. Mas o Salmo 22 é muito especial quanto isso. Mas as duas aplicações nos trazem o mesmo desfecho. Davi vendo o assassinato do rei, Davi vendo o assassinato do rei messiânico, ambos têm o mesmo final, que a morte não pode deter o triunfo do rei. Então esse salmo ele tem duas partes principais: o assassinato do rei e a morte, o assassinato do rei. Nem isso pode deter a sua vitória e o seu triunfo. Deu para entender porque o nosso Jesus Cristo é tão sublime, tão particular? Amém? Porque quando nós vemos, meus irmãos, o anúncio do rei, o que você imagina? Você já assistiu qualquer filme que o rei morre e você diz aí, agora a vitória é garantida? Vem desespero, vem trevas ao se olhar para o futuro. E existe uma certeza aqui, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que o descendente da mulher vai morrer. Mas o Salmo está nos dizendo que mesmo através da morte, ainda assim não há impedimento para aquilo que Deus vai realizar através do ministério de Jesus Cristo. Meus irmãos, somente o cristianismo nos dá a certeza de que a morte jamais tem a última palavra sobre qualquer coisa. Porque o nosso Salvador, o Rei que Davi está vendo, ele triunfa sobre a morte. E não só triunfa sobre a morte, é que a morte não pode impedir o seu triunfo. Porque quando a gente chega lá em Apocalipse, você se lembra que Jesus é descrito como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Às vezes a gente pensa que quem tem a chave da morte e do inferno é Satanás. Meus irmãos, só quem sabe o dia da nossa morte, só quem tem o governo último das nossas vidas, é Deus. E especialmente Jesus Cristo, na forma como ele é descrito lá em Apocalipse. Vamos agora então para o texto especificamente, depois desse comentário introdutório. Perceba que existe uma dinâmica no texto. Olha aí, no começo a gente percebe ela. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. É interessante que não são nem mais palavras faladas, né? São palavras que vêm através de gemido. Tamanho o sofrimento dele. São palavras do seu bramido. A tradução aqui, né? Palavras do seu gemido. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Então, ó, a primeira parte do salmo, da dinâmica, é um lamento. Então, o salmo é um salmo de um lamento, mas também um salmo que encerra cada lamento com uma palavra de confiança. E aí vem, contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Aí volta o lamento. Mas eu sou verme, não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu que me tirou do ventre e sustentou-me enquanto eu ainda estava nos seios da minha mãe. Então, lamento, confiança. Lamento, confiança. Até terminar num brado de louvor e de recompensa aquele que é fiel. Então, vamos nos deter nesses primeiros 8 versículos que nós vimos agora.
Qual é o sentimento, qual é a situação enxergada por Davi quando ele olha para o futuro ou recapitula o seu passado, mas só enxerga assassinato, morte? Veja que no centro da agonia de Davi não está apenas as circunstâncias violentas. Veja que a agonia de Davi, ela tem um centro, e o centro da agonia de Davi é o abandono. Davi sofre, Davi tem agonia, porque ele se vê como uma pessoa abandonada. E ele é abandonado por dois aspectos. Ele é abandonado por Deus e pelos homens. O primeiro relato de Davi é o relato do abandono divino. E ele começa então, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que está longe de dar-me livramento, longe das palavras de meu clamor? Meu Deus, eu como te de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não me encontro em sossego. O primeiro destaque para a agonia de Davi, meus irmãos, é ver o abandono de Deus. Note que Davi, ele não vê os acontecimentos da sua vida apenas pela ótica da violência humana, do desamparo humano, mas em primeiro lugar, Davi enxerga as coisas que acontecem na sua vida como intimamente ligadas à sala de governo do universo, que é o trono de Deus. Porque quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente fala assim, ó, é Deus. Quando as coisas vão mal na nossa vida, a gente diz, é o diabo. Uma vida dividida entre Deus e o diabo, a gente às vezes vive num dualismo. Parece aquelas religiões orientais, né? Que tem um lado positivo e um lado negativo da força. Às vezes a nossa vida parece um Star Wars. Eu estou lutando e estou vencendo, eu estou do lado do bem, da força. Estou perdendo, quem está ganhando é o Darth Vader, né? É o lado negro da força. De que lado você está? O maior medo é do lado negro da força chegar para você e dizer assim, eu sou teu pai. Como o Darth Vader faz, né? Mas, meus amados irmãos, Davi não se enxerga nesse tipo de universo dualista. Quando as coisas vão mal, ele não enxerga que isso está mal porque Saul está perseguindo ele. Ele não enxerga que as coisas estão más por causa que os homens estão afligindo ele. A agonia de Davi se dá porque ele sabe que se as coisas estão indo mal, é por causa do desamparo de Deus e por causa da falta do seu livramento. A gente tem que aprender a olhar as coisas da vida com olhares menos ateístas. Cuidado com falsas teologias que estão por aí. Você assiste a Twitter e tal, alguns pastores aí que quando qualquer coisa ruim acontece, as causas são meramente humanas. Como Ricardo Gondim, há uns anos atrás, né? Deus não tem nada a ver com as tragédias do mundo. Quem disse? Isso não é o que a Bíblia ensina. Deus está intimamente ligado com a história do mundo. É lógico que nós sabemos que existe o lado da responsabilidade humana, mas a responsabilidade humana não exclui nem anula a soberania divina. Quanto mais nós, meus irmãos, nós cremos em milagres, e o milagre é exatamente a intervenção de Deus na história humana. Por isso nós não olhamos apenas para os aspectos humanos. Nós olhamos, devemos olhar como Davi viu. Senhor, tu me desamparaste. Tu não tem me dado livramento. Só que aí Davi se lembra logo em seguida, meus irmãos, ao desabafar, ao abrir sua alma em oração diante de Deus e clamor, que Deus é o Deus dos livramentos improváveis. Que Deus é aquele que não é o último a agir, não, meus irmãos. Porque a
gente fala assim às vezes de forma banal, né? Só Deus nessa causa, não é verdade? E nas outras? Não, nas outras a gente resolve. Mas tem causa que só Deus na causa. Davi está dizendo ali, toda causa tem que ser Deus. E a minha causa agora é profunda, é destrutiva, é à beira da morte, mas quando eu olho para o passado eu me lembro que quando Israel estava preso no Egito e parecia que ninguém podia livrá-los da mão de Faraó, Deus os livrou. E quando pareceu que ele não podia atravessar um rio, um mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho e os fez passar em pés secos. Quando ele olhou para trás, ele viu que o povo de Israel, um povo que passou anos no Egito, que não sabia manusear uma arma, quando viu além do Jordão, viu povos grandes, fortes e cheios de estratégias de guerra. Mas Deus os fez entrar na terra prometida com um braço forte e se acomodarem na terra da promessa. Quando ele olhou para si mesmo, ele se lembrou, meus irmãos. Existia um homem gigante, Golias, que amedrontava o nosso povo, mas ele não é filho de Israel e não serve ao Deus de Israel. E através das lembranças, ele consola o próprio coração e diz: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Confiaram em ti, clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Não sei se você acompanha, você não tem acompanhado. Não tem. Isso eu posso dizer com certeza. As doutrinas e as evidências. Isso eu sei, porque eu estou lá. Mas se você estivesse lá, você saberia que uma das partes que mais fala é que Deus não nos decepciona. Deus jamais decepciona todos aqueles que confiam nele e esperam nas suas promessas. E Davi lembra disso. Davi olha para trás e eu quero contar a história de Israel, quem foi que confiou em Deus e foi decepcionado. E ele, naquele momento que está à beira de uma aparente decepção, se lembra: olha, clamaram a ti e não foram decepcionados. Mas aí Davi, ele vai agora para o segundo desamparo. Mas no momento da minha morte, ou da morte do rei, não há somente o desamparo dos homens, de Deus há também o desamparo dos homens. No verso 6 ele volta ao lamento: mas eu sou um velho e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. A gente não consegue ter noção do que Davi está dizendo aqui, porque nenhum de nós é rei ou rainha. Eu sou sim, sou filho do rei, né? Sou filho do rei. Mas presta atenção, nenhum de nós desfrutou agora de estar sentado no trono, de receber os louvores do povo. Você chega num lugar e todo mundo pega na sua mão: opa, rapaz, fulano chegou. Ali que está passando na rua, igual o famoso, né? O famoso chega nos lugares, todo mundo quer tirar uma foto, uma selfie, pegar um autógrafo, escreve aqui na minha blusa, escreve no meu guardanapo, escreve no meu livro. Pessoas que onde chegam são retratadas como gloriosas. E Davi era assim. Davi ele não era somente um rei de Israel, Davi era o rei de Israel. Só que Davi está se vendo numa situação que os homens olham para ele e o consideram um verme, não um homem. É algo de zombaria. Sabe quando o povo diz que está chutando cachorro morto? Davi se vê assim, jogado, escrutinado, colocado por aí, zombado, humilhado, desprezado pelo povo. E por que o povo desprezava Davi? Por causa da confiança que ele tinha em Deus.
Versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que Deus o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Aqui as pessoas estão sendo irônicas. É mais ou menos assim: Davi está se vendo numa situação que as pessoas olham para ele e dizem: é esse aí que confiava em Deus. Olha como ele está agora. Ele nem era o rei prometido para Israel, o grande rei Davi. Olha como ele está. E o pior de tudo, parece que Davi aceitava e estava a ponto de crer que isso fosse verdade. Porque na cabeça do mundo, os eleitos não passam por aflição. Na cabeça do mundo, os crentes não passam por tragédias. Então, por causa da situação que Davi estava passando, o povo olhava para ele e dizia: cadê o Deus desse homem? Veja como que ele está. E talvez Davi acreditasse e até dissesse: o Senhor quer mesmo o meu bem, porque eu estou me sentindo desamparado e não vejo livramento nenhum na minha vida. E depois ele começa a relatar novamente os atos providenciais de Deus no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 10, que não é nosso alvo hoje, é só até o 8. Mas Davi vê aí dois abandonos: o abandono de Deus e o abandono do homem. Mas quando Davi olha para frente, e quando Davi está olhando 1000 anos após o que ele está vendo, a situação, meus irmãos, é imediatamente a mesma. Quando Davi olha para o Messias, quando Davi olha não para ele mesmo como rei, mas para o rei messiânico, para o rei prometido, o ungido, Salvador de Israel, o rei de Israel, a primeira coisa que ele vê é abandono de Deus e depois abandono dos homens. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Primeiro, Mateus. Depois nós complementamos a leitura lendo os outros textos. Mateus capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram vestes, tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados juntamente com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos também zombavam: ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: sou o filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele chamou por Elias.
E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-o em vinagre e pondo-a no haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que um véu do santuário se rasgou em 12 de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e muitos dos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo, também estavam ali olhando de longe. Entre elas se encontraram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando Jesus está na cruz, a primeira coisa que traz agonia ao seu coração, meus irmãos, não é olhar para o povo, não é olhar para si mesmo, não é olhar para a cruz, não é olhar para os cravos na mão e nos pés, não é olhar para o sangue que escorria sobre o seu rosto. O que trazia agonia a Jesus Cristo não era o seu pulmão cheio de água e de sangue. O que trazia agonia para Jesus não era agonia respiratória. Em primeiro lugar, aquilo que trazia agonia ao coração de Jesus na crucificação era porque nenhum dos mártires, nenhum dos apóstolos, quando morreram dizendo: Deus meu, porque me desamparaste, mas iam como heróis morrer. E porque o Santo dos Santos, porque o Rei Messiânico, o Rei Prometido, está naquela cruz, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a agonia de Cristo é uma agonia que os santos não têm. A agonia do Cristo, em primeiro lugar, é o abandono dos céus, é o abandono de Deus, é o desamparo de Deus. É por isso que a gente consegue entender melhor, meus irmãos, a aflição de Cristo no Getsemane. Olha, volta comigo um pouquinho aí, Mateus 26, versículos 36 a 46. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane, que era um jardim no Monte das Oliveiras. Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos para um outro texto. Olha só o 46, só para a gente pegar o fim. Vamos, levantai-nos. Aquele que me trai está próximo. Vamos lá, Marcos, agora, capítulo 14. Versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41, ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse:
ainda dormis e descansais? Baixa. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vão embora. Aquele que me traz se aproxima. O último texto paralelo em Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Então Jesus saiu e, conforme seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali, chegando, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam pelo chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você entende agora a aflição de Cristo, meus irmãos? A aflição de Cristo não era o medo da morte. O que Jesus pede para o Pai afastar não é a cruz, mas é o cálice. E o cálice, meus irmãos, é o cálice dos nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é tão santo e tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. A aflição de Cristo é porque é aquele que é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo, aquele que sempre viu a face graciosa do Pai, aquele que sempre esteve, sempre unido, próximo ao Pai, estaria na cruz ao receber os pecados do seu povo, distante do Pai. Meus irmãos, a agonia de Cristo não era a morte em primeiro lugar, mas em primeiro lugar a agonia de Cristo era o recebimento dos nossos pecados sobre Ele. E por consequência o afastamento do Pai, porque o Pai não pode se relacionar com o pecado. Cristo experimentou algo que ele nunca tinha experimentado na vida: a morte, mas também o inferno. Porque o inferno é o afastamento da face graciosa de Deus. É por isso que a gente entende porque ele resgata o Salmo 22. Porque ao receber os nossos pecados sobre si, o que vai acontecer ali é o desamparo por parte do Pai. Deus meu, porque me desamparaste. Aqui a gente tem uma aplicação muito profunda para as nossas vidas. É que o inferno é o distanciamento do Pai. É o distanciamento da face graciosa do Pai. Porque Deus está no inferno, mas na sua face irada, punitiva. Por que isso é uma aplicação, meus irmãos? Porque quando estamos diante da morte, o que mais tememos muitas vezes é a própria morte. O que você tem mais medo nesse mundo? Um câncer? Uma úlcera? A perda de um membro do corpo? A perda de um membro querido? A perda da visão, da audição, do olfato, da fala? Será que você tem medo de morrer do infarto? Será que o que te mais traz é tremelique? É de repente ver as tuas vísceras abertas? Meus irmãos, aprendam uma coisa na vida de vocês: aquilo que você mais deveria temer na vida é o inferno. A gente tem que aprender novamente a temer aquilo que deveria ser realmente a coisa mais temível do mundo, que é o inferno. Tenha medo disso. Tenha em si o único medo que deveria abalar totalmente as suas estruturas, que é estar distante da face graciosa do Pai. Porque aquele homem entregue
colossal, que foi o homem Jesus Cristo, a sua agonia se deu ao saber que a morte e o beber do cálice dos nossos pecados traria a agonia do distanciamento do Pai. É por isso que eu pergunto sempre, qual o seu maior medo? Eu conheço muita gente medrosa no meio da igreja, com medo de coisas secundárias, quando a principal coisa que deveria ter medo é o pastor, não é o inferno. E eu digo isso porque quando você tem medo de um ataque cardíaco, você vai para a academia, se matricula e vira dirigente na dieta e nos exercícios. Quando você tem medo de passar fome, você morre de trabalhar. Quando você tem medo de o seu filho se machucar e morrer, você bota cerca, você bota rede. Quando você tem medo da sua casa ser invadida, bota cerca elétrica, constrói muro. Quando você tem medo de qualquer coisa, você é extremamente diligente, mas você não é diligente na vida cristã somente por duas coisas. Em primeiro lugar, porque você não ama Deus suficientemente, porque essa é a causa primária. Mas em segundo lugar, porque você não entendeu que maior medo do que a violência, maior medo do que o assalto, maior medo do que a pane do nosso corpo, maior medo do que a perda de qualquer membro da nossa família, deveria ser o medo do distanciamento eterno da visão graciosa de Deus. O que tira o teu sono? Em segundo lugar, nota que a palavra de Deus está na mente de Cristo para qualquer situação, inclusive a morte. Jesus, no momento da agonia, ele se sustenta nas Escrituras. No momento da agonia, Jesus tem uma única esperança e conforto: ver que a palavra de Deus vai se cumprir. Sabe qual era a meta de Cristo na vida dele? Que se cumpra a tua vontade, não? Que se cumpra a tua palavra. E quando ele está na cruz do Calvário, a palavra de Deus é uma palavra, a palavra de Cristo é uma palavra de confissão do distanciamento do Pai por causa dos pecados que está sobre ele, mas é também uma confissão de fé. Ele dizer: Pai, eu estou vendo agora a tua palavra que teu servo Davi viu se cumprir na minha vida. E o que me importa aqui na cruz é que a tua palavra seja cumprida, ainda que isso implique na oferta da minha própria vida para perdão dos pecados do teu povo e do meu povo. A palavra do Pai, a palavra de Deus é que traz esperança ao coração de Jesus. E aqui nós temos novamente uma aplicação para as nossas vidas, meus irmãos. Memoriza as Escrituras. Lê, ouve, memoriza. Porque quando tu estiver velhinho, quando tu estiver num momento de aflição, quando tu estiver sem vontade de ler as Escrituras por causa de alguma dificuldade na tua vida, irão brotar de ti rebentos de água, rios, por causa da palavra memorizada. Cristo não tinha a Bíblia na mão na cruz do Calvário, mas ele tinha a palavra de Deus na mente e no coração, transbordante, que quando ele vê a situação mais terrível da sua vida, ele sabe dizer: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quando a gente visita um crente, quando ele está no hospital, à beira da morte, e a gente vai para aconselhar e consolar, e a gente sai de lá aconselhado e consolado, porque é uma pessoa verdadeiramente crente? Porque quando a gente chega lá e diz assim: Fulano, Deus te ama, esse tipo de coisa, aí ele fala um bocado de coisa não mesmo, ele morreu por mim na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo, a pessoa transborda em palavra. Porque a palavra de Deus memorizada é uma das melhores armas contra qualquer ação astuta dos homens ou de Satanás. Jesus no deserto, o que é que saía da boca dele com essa tentação? Palavra. Quando Jesus manda os seus discípulos ir embora, o que é que eles dizem? Está todo mundo indo embora, vão embora também. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Que nos sustente a Tua palavra. É a Tua palavra que quero guardar, memorizar. A Tua
tua palavra, eu guardo. O Senhor faz eles guardar a palavra para que não venham a pecar contra ti. Terceira coisa, a cruz é o cumprimento do assombroso assassinato do rei. Quando a gente olha para a crucificação de Jesus, a gente lembra do Salmo 22, porque o Salmo 22 fala do assassinato do rei, e a crucificação de Cristo é exatamente a crucificação e o assassinato do rei. Davi nunca morreu daquele jeito. Davi morreu velho, velhinho. Davi nunca foi crucificado. Davi nunca foi colocado no madeiro. É por isso que quando a gente olha para o Messias, a gente vê o cumprimento final desse salmo, porque é exatamente na vida do Messias que nós vimos o assassinato do rei. Era para Cristo que o salmo apontava. E na morte de Cristo, vemos como tudo ali tem notas da ironia do salmo. Olha comigo. Mateus, por exemplo, capítulo 27. É o texto que melhor podemos abordar o que nós vamos falar aqui. Olha aqui o versículo 27, por exemplo. Capítulo 27, versículo 27. E então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram-se. Pretório e se reuniram em torno dele todo o destacamento. E despiram-no, vestiram-no com um manto vermelho, muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele zombavam: viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e levaram para se crucificar. Versículo 37. Puseram-lhe acima da sua cabeça a sua acusação por escrito: este é o rei dos judeus. Versículo 42. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer da cruz, creremos nele. Olha como o Salmo 22 nos dá uma leitura muito mais interessante de Mateus 27. Porque aquele que é zombado como um rei é de fato o rei. Olha que ironia. Vamos ser irônicos? Vamos vestir esse homem como se fosse um rei? Vamos colocar ele em uma coroa e vamos dar para ele um cetro e vamos xingar e zombá-lo: salve o rei. Mas olha como Deus estava sendo irônico com eles, porque eles, querendo ser irônicos, chamando Jesus de rei, Deus sabia, e nós sabemos, e o autor bíblico sabia, que aquele que estava sendo zombado como rei era de fato o rei. Não vamos ofender como rei, mas a ironia é que ele era rei, e não só rei de Israel, não só rei dos judeus, mas aquele que morreu na cruz do Calvário é rei sobre o mundo todo. Não existe nada no mundo inteiro que ele não possa dizer que é dele, e não existe nada no mundo inteiro que ele não possa dizer que tem autoridade sobre, porque ele é rei. Como é que ele foi rei morrendo na cruz do Calvário? Reis geralmente não morrem, mas é porque Jesus é o verdadeiro rei, meus irmãos. Pode ter certeza que qualquer Messias que apareça no nosso país, ele não liga se você morre da violência, se você morre do coronavírus, se você morre de fome, qualquer coisa. Eles estão encastelados, protegidos pelos melhores hospitais do Brasil, pelas melhores seguranças, a Polícia Federal. Mas o nosso rei, meus irmãos, um dia chegaram para ele. Olha aí o capítulo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou para ele, fazendo um pedido, que no reino de Jesus Cristo, os dois filhos dela se assentassem, um à direita e um à esquerda. É Jesus Cristo, versículo 25. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva.
E quem de vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus Cristo exerceu a sua autoridade sobre os seus súditos exatamente porque, ao ser rei verdadeiro, ele foi rei se entregando pelo seu bem e pelo meu bem. Jesus é o rei que morre pelo bem dos seus súditos. Esse é o lugar bonito que tem aqui em Mateus, meus irmãos, e nos sinóticos também, é que aquele que está totalmente sem poder é poderoso. O Salmo descreve alguém que não tem poder para rechaçar as humilhações. E quando olhamos no cumprimento disso na vida de Jesus, Jesus é exatamente aquele que é fraco. Mas preste atenção, meus irmãos, o poder de Jesus é exatamente revelado na fraqueza da cruz. Eles são irônicos com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um homem poderoso, homem de milagres, paralíticos, cegos, sangramentos, demônios. Até da morte ele ressuscitou pessoas. E agora ele está na cruz. Porque, meus irmãos, é na fraqueza da cruz que ele demonstra o seu poder. Em João 2, Jesus fala que ele vai destruir o templo e em 3 dias o templo vai ser erguido. Mas João também explica que Jesus falou aos seus discípulos que o templo ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. Só que as pessoas não querem aprender sobre o que Jesus diz, né? Só guardam o que lhes convém. E quando está sendo crucificado, os homens zombam dele. Os homens olham para ele e dizem assim: olha, ele não disse que ia destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias, e agora está pendurado numa cruz. Mas veja que é exatamente por ele estar pendurado numa cruz, sem poder, que ele demonstra o poder de morrer e ressuscitar, ou seja, o poder de destruir o templo e de reconstruí-lo em 3 dias, porque aquele que está sem poder é poderoso. E é interessante que o poder dele vem justamente porque ele tem total domínio sobre a morte. Veja lá no Getsemane, é Jesus que é preso? Não, é Jesus que se entrega. Ele ora somente até o momento de dizer para os seus discípulos: agora vamos, porque eu vou ser preso. Na cruz do Calvário, versículo 45 aqui diz o quê? Por volta da hora 9, ele gritou: Eli, lama sabachthani. Isso 46, não, 45, né? E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6 até a hora 9. E aí ele fala isso no versículo 50, diz: e Jesus, bradando em alta voz, entregou o Espírito. O Espírito dele não lhe foi tomado, o Espírito dele foi entregue. Quando você vai comigo lá para João, capítulo 10. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Aí lá no capítulo 19, quando João vai descrever a crucificação de Jesus, no versículo 28, diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse o que a Escritura disse: eu estou com sede. Versículo 30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus irmãos, até a hora de morrer, Jesus tem o controle. Jesus disse: eu vou morrer agora, e ele morre. Jesus veio, a obra já foi consumada, agora eu vou morrer. Ninguém precisa acelerar a sua execução.
Ninguém precisa atravessar no peito para que ele morra. Ele mesmo entrega a sua própria vida, porque ele tem poder para entregar a sua vida e reavê-la. A terceira ironia é que o homem não pode salvar a si mesmo. O homem que não pode salvar a si mesmo salva os outros. Que Deus o livre. Deus não quer bem, que Deus o livre. Não pode salvar-se a si mesmo. Como salvará os outros? É porque não entenderam que o Salmo 22 apontava justamente para a realidade que a forma de Jesus salvar os outros era justamente porque ele não salvaria a si mesmo. Aquele homem que tinha feito grandes milagres parecia não poder fazer um milagre para com a sua própria vida. Tão impotente. Mas é porque o Evangelho nos ensina que se Jesus tinha realmente que salvar os outros, ele não poderia salvar-se a si mesmo. Quero fazer referência ao último texto, penúltimo na verdade, lá para Isaías. Lá no final do capítulo 52, versículo 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado, e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com rico na sua morte, embora nunca houvesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, meus irmãos, que aqui é um relato do servo sofredor, e Jesus Cristo é exatamente o Salvador, porque Ele é o Rei que sofre para pagar as nossas transgressões. Nossa salvação só pode vir por meio do seu sofrimento. E aqui vem nossa última aplicação. É que justamente isso tem a ver com o título. O Salmos 22 nos lembra que Jesus foi desamparado para que nenhum dos seus filhos, para que nenhum dos filhos de Deus o fosse. Lembra disso quando você olha para a cruz. Você não é a pessoa do Salmo 22.
você nunca será a pessoa do Salmo 22. Porque o rei foi morto e desamparado, para que nós, os filhos do rei, nunca o fôssemos. Como nós vemos lá no começo do nosso culto, Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a gente pode falar justamente aquilo que o Salmo 22 fala no seu versículo 5. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Que confiamos em Deus, meus irmãos. Porque se somos amparados, é por causa do desamparo de Cristo. O desamparo dele foi para que nunca experimentássemos o inferno. Lembra, o inferno deve ser uma coisa terrível. Mas aqueles que estão em Cristo se lembram que eles nunca vão experimentar o inferno. É como disse uma vez um dos reformadores: todo o céu que os ímpios experimentarão na vida será aqui na terra. E nós, o único inferno que experimentaremos na vida também será somente aqui na terra. Depois da morte, eles esperarão o inferno eterno. Mas nós, depois da morte, os que estamos em Cristo, experimentaremos a alegria eterna. Confiemos nele, porque ele nunca decepciona.